Depois do início da nossa série Concílios da Igreja, isto é, estreado na semana passada, nós falamos sobre o Concílio de Niceia, que teve seu início no ano 325 da era cristã. No programa de hoje, queremos dar sequência, destes concílios que aconteceram ao longo da era cristã, ou da nossa igreja. Bom, a princípio da conversa, queremos dizer que o concílio que iremos tratar no dia de hoje fala-se ou tem como seu nome Constantinopla, talvez por ser a cidade onde acolheu este concílio e por si só foi denominado como Concílio de Constantinopla. Ali surgiram várias conversas, vários encontros que trouxeram consigo tratamento por parte da igreja. Portanto, queremos falar no programa de hoje de uma forma profunda sobre este segundo concílio da história. Vai ocorrer no ano 381 da era cristã. Foi convocado pelo imperador Teodoso I. Por sua vez, nas vestes de imperador, ele vai convocar este concílio com o propósito de unir a igreja, visto que no primeiro concílio estava a ocorrer, várias divisões por causa do arianismo. Por essa razão, queremos entrar a fundo no programa de hoje. Desde já, meu caro amigo, deixa teu like, tua mensagem, por favor, subscreva aqui no YouTube, no seu canal Teodiceia. Mais uma vez, subscreva, é muito importante. Venha fazer parte do nosso canal e ative o sininho de notificações, que é importante para que quando a gente vai ali lançar qualquer vídeo novo, tu receba em primeira mão. E aqui no Facebook, por favor, subscreva também, siga a nossa página, deixa teu like, é muito importante. Mas queremos que faça parte da família do YouTube, é muito importante. Por favor, não saia daí, que no programa de hoje vamos falar sobre o Concílio de Constantinopla. O Concílio de Constantinopla de 381 foi liberado pelo imperador romano do Oriente, Teodoso I, e pelo patriarca de Constantinopla, Gregório de Nazianzo. Também estiveram presentes vários outros bispos, teólogos e líderes religiosos, incluindo o bispo de Alexandria, Timóteo, o bispo de Antioquia, Melécio, e o bispo de Jerusalém, João. Por causa dos problemas que a igreja estava a enfrentar nesta era, achou-se por certo, o imperador Teodoso I convocar o Concílio de Constantinopla. Ali vai surgir, a convocação deste concílio, vários bispos, a maioria deles eram do Ocidente, 16 do Oriente, podemos assim especificá-los como 8 a 9 que vieram de paragens como a Ásia, a parte daí da Europa e 7 da África. Eles chegaram neste concílio com o propósito de resolver várias questões doutrinárias que estavam a acontecer, no seio da igreja. Portanto, é necessário olharmos para esse concílio como algo benéfico para a igreja, pois existiam várias doutrinas que estavam assim, podemos dizer, desorientar a fé cristã, a fé de vários credores da palavra de Deus. Ali, em Concílio de Constantinopla, havia várias discussões. A primeira dele era para reforçar a questão da doutrina concernente à divindade de Jesus Cristo, pois a igreja estava dividida e várias pessoas acreditavam piamente de que Cristo não seria igual a Deus Pai. E alguns acreditavam que Cristo era feito a mesma substância do Pai. Ali nós vamos ver divisão entre o arianismo e o contexto ou credo nicênico. Portanto, era importante saber de antemão ou com toda a clareza para que se pudesse dissipar as dúvidas, as orientações erradas que pairavam no seio da igreja. Foi por essa razão que o imperador, Teodoso I, vai convocar este concílio. Por quê? Porque no primeiro concílio não tinha se acabado no seio da igreja de que Cristo era sim igual ao Pai. Foi por essa razão que teve este concílio e aí se dissipou de uma vez por toda na igreja que estava a acontecer nesta era, para que todo mundo pudesse compreender que realmente Cristo era igual ao Pai. Outra questão que se discutiu dentro desse concílio era concernente
a divindade do Espírito Santo. Alguns acreditavam que o Espírito Santo era apenas uma força, um poder que vem da parte de Deus. Mas neste Concílio de Constantinopla, por causa de algumas avaliações bíblicas, foram mostrando e chegaram à conclusão de que, afinal de contas, o Espírito Santo era também alguém divino, era alguém igual a Deus, era alguém que precisava de adoração e ser vista igual ao Pai e ao Espírito Santo. Outra questão que se discutiu neste Concílio de Constantinopla é acerca das primazias ou dos privilégios que os papas poderiam ter. Os papas de Constantinopla queriam ter alguns privilégios e ali foi discutido e chegado à conclusão. Visto que o Concílio de Constantinopla era algo importante para que pudesse se apaziguar, não é, as águas, as más interpretações bíblicas que estavam a acontecer, isto é, no seio da igreja, foi algo importante. Ali estavam também os hereges, os não credores, não é, daquilo que o concílio nicênico ou o credo nicênico havia dito, isto é, em 325. Então lá em 381 foi necessário o Justiniano ou o imperador Teodósio I trazer à tona este princípio ou este concílio, para que se pudesse, não é, de uma vez por todas, apaziguar as águas que estavam a acontecer no seio do cristianismo ou da igreja. Outros líderes religiosos importantes que participaram no concílio incluíram Nectário de Constantinopla, Ambrósio de Milão, Cirilo de Jerusalém. Além disso, o teólogo e filósofo cristão Gregório de Nissa. Esses líderes religiosos e teólogos desempenharam papéis importantes na definição de doutrina cristã ortodoxa, que foi formulada no Concílio de Constantinopla. Suas discussões e debates ajudaram a estabelecer a autoridade da Igreja e fortalecer a ortodoxia cristã. Ali nós vamos ver, não é, os papas, os bispos, os pais da igreja, os patriarcas sentando e discutindo para que se pudesse chegar à conclusão sobre essas questões doutrinárias que estavam acontecendo no seio da igreja. A primeira dela, como nós já dissemos, foi sobre a pessoa do Espírito Santo. Era uma pessoa distinta de Deus, era também alguém reverenciado e tinha que ser reverenciado. Era alguém semelhante ao Pai e ao Filho. E dentro da igreja, muitos credores da palavra que não acreditavam que o Espírito Santo também poderia ser uma pessoa distinta de Deus ou o próprio Deus. E outro assunto que foi categoricamente aprofundado, foi categoricamente apertado para que se pudesse se dissipar as dúvidas, é acerca de algumas questões doutrinárias, alguns assuntos da igreja como princípios, conceitos, alguns privilégios que esses papas queriam, e são esses aspectos que foram delineados, limados neste concílio, e chegaram à conclusão claramente de que o arianismo, de que a escola de Antioquia, que trazia várias interpretações duvidosas e alegóricas, estavam caindo no engano de Satanás. Nós vamos ver a história trabalhando, vamos ver a palavra de Deus ser discutida e nós vamos ver que o próprio Deus estava a guiar a história da sua igreja e ele estava presente em todas as fases da igreja e em todos os concílios que estavam a ser feitos pelos homens. Pois embora alguém poderia se perguntar, mas como um imperador que não fazia parte, não é, da igreja, ele é que convocava os concílios? Muito simples, é compreender que nesta altura a igreja e o Estado estavam unidos e o Estado tinha algum poderio sobre a igreja e também por causa dessa confusão e da guerra entre os ostrogordos na altura, era necessário que o imperador pudesse acabar com as divisões no seio da igreja para que ele pudesse dominar e reinar melhor. O primeiro concílio de Constantinopla teve um impacto significativo na cristandade, estabelecendo de forma mais completa a doutrina da Trindade e a divindade das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O concílio ajudou a consolidar a teologia ortodoxa contra as heresias remanescentes e influenciou profundamente o desenvolvimento subsequente do cristianismo, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Agora, antes de nós entrarmos sobre o segundo concílio de Constantinopla, queremos falar sobre o impacto e o legado do primeiro concílio. Atenção, o primeiro concílio de Constantinopla trouxe vários impactos positivos. O primeiro dele foi que
consolidou, não é, a doutrina da Trindade, a doutrina de que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram-se Deus, eram pessoas distintas e todos eles tinham o mesmo grau de importância. Para além disso, ela veio como um símbolo de união, de unificação e de limar algumas doutrinas que estavam a pairar no seio da igreja. E com isso, ao longo da história, a Igreja de Deus foi criando esta base como fundamento das suas crenças. Até hoje, nós vemos nas igrejas as pessoas crendo e acreditando sobre a doutrina da Trindade. Foi lá no Concílio de Constantinopla, não é, que se defendeu a ferro e fogo de que a Trindade era sim algo real, era sim algo importante, ou era uma doutrina mais importante, não é, para além do santuário, que tinha que ser defendido com unhas e guerra. E ali vamos ver que esse concílio, que deu seus tortos em 381 da era cristã, trouxe esses benefícios até os dias de hoje, a igreja que conhecemos. Para tal, vamos entrar na segunda fase, não é, de Constantinopla, ou segundo concílio de Constantinopla, assim podemos afirmar, que vai ocorrer, não é, convocado por Justiniano I no ano de 554. Vamos lá ver o que este concílio nos traz e as suas consequências. O segundo concílio de Constantinopla acredita ter sido o quinto concílio ecumênico da Igreja. Foi um concílio ecumênico realizado na cidade de Constantinopla, atual Istambul, Turquia. De 5 de maio a 2 de junho do ano 553, foi convocado pelo imperador bizantino Justino I, com a participação maioritária de bispos orientais. Apenas 16 bispos ocidentais estavam presentes, vindo das províncias romanas, da África, proconsular e da Ilíria. O presidente foi Bispo Etíoco, patriarca de Constantinopla. Agora queremos entrar, não é, sobre o segundo concílio de Constantinopla, que vai ocorrer, isto é, em 553 da era cristã. Foi o concílio, não é, convocado pelo imperador Justiniano I. Era como por objetivo convocar este concílio para que se pudesse delinear e delimitar algumas possessões, algumas informações, alguns credos que estavam a acontecer, isto é, no meio do cristianismo. E o imperador achou por certo convidar vários bispos, a maioria deles eram do Oriente e poucos do Ocidente, África e uma parte que estava ali ao redor da Ásia. Porém, os bispos da Itália não se fizeram presentes. Lá, neste concílio, estavam também alguns como hereges, aqueles que estavam a trazer doutrinas estranhas no meio do cristianismo. Portanto, nós vamos ver que ele, ao convidar este concílio, era para que pudesse, não é, acabar de uma vez por toda com aquilo que se discutiu no primeiro concílio de Constantinopla. O Justiniano era um imperador, não tinha nada que ver ou não tinha, não é, como objetivo de usurpar os poderes da igreja. Ele queria apenas trazer paz, união, e essa desunião o trazia, não é, problema no seu reinado. Achou por certo convidar os bispos de várias igrejas para que pudesse haver uma união, pois nessa altura havia duas escolas, a escola de Antioquia, a escola de Alexandria. Várias escolas estavam trazendo, não é, várias informações, doutrinas por tudo que é lado, e era necessário, não é, o imperador de Roma convocar todos eles para que pudessem chegar a uma conclusão e pudesse terminar com esse fanatismo, com essa discórdia e com essas doutrinas que estavam a pairar no meio do cristianismo. Essas proposições afirmam, respectivamente, que Cristo não possuía energia humana, mas apenas uma função divina ou princípio de operação, propositalmente formulado de maneira equívoca e vaga e promulgada entre 610 a 620 pelo imperador Heráclio, sob o conselho de patriarca Sérgio I de Constantinopla, e que Cristo não possuía vontade humana, mas apenas uma vontade divina, vontade sendo entendida como significado, os desejos e apetite de acordo com a natureza humana. Os concílios de Constantinopla, não é, convocado pelo Teodósio I e o Justiniano I. O primeiro dele foi no ano de 381 e o segundo no ano de 553.
nos mostra como o ser humano, ao longo da história, ao longo das eras, vai procurando forma para apaziguar e trazer paz no cristianismo. As igrejas, naquela altura, estavam em conflito, estavam em guerra, pois existiam várias doutrinas, várias formas de pensamento e com que trazia confusão, assim podemos dizer, desunião no seio da igreja. E Justiniano, ou como Teodósio I, sendo imperadores, era por obrigação deles trazer paz no meio da igreja. Com isso, eles conseguiriam reinar e dominar e poder controlar o seu reino. Uma coisa importante que precisamos explicar, não é, concernente ao estudo de hoje, é que este concílio nos trouxe benefícios, quais? Como a firme fundamentação de Cristo é realmente Deus igual ao Pai e é necessário que olhemos para Ele como Deus, o Salvador da humanidade. Outra coisa importante é olharmos para esse concílio de Constantinopla, trazendo benefício como a pessoa do Espírito Santo ser um Deus distinto do Pai e do Filho e iguais a Ele. Então, são benefícios que perduraram até os dias de hoje. O concílio de Constantinopla, tanto o primeiro e o segundo, veio delimitar ou delinear, limar as arestas das discórdias, arestas de descontentamento do arianismo, tanto do credo nicênico, fundamentar essas doutrinas, essas crenças, para que houvesse paz no seio do cristianismo, principalmente na Igreja Apostólica Romana. É isso que nós vamos falar ao longo desta série, sobre estes concílios, sobre as suas importância, o legado, não é, que permanece até o dia de hoje. É importante estudarmos sobre isso, sobre essas informações e compreendermos que o que nos aproxima ou que nos espera é algo que talvez já aconteceu no passado. É necessário compreendermos os sinais e as épocas. O concílio foi presidido por Eutíquio, patriarca de Constantinopla, assistido pelos outros 3 patriarcas orientais e os seus representantes. O Papa Virgílio também foi convidado, mas mesmo estando neste período residindo em Constantinopla, para evitar os perigos da vida na Itália, convulsionado pela guerra contra os ostrogodos, ele se recusou a comparecer, até mesmo emitiu um documento proibindo o concílio procedê-lo sem ele. A igreja nunca foi deixada órfã por parte do seu fundador, de acordo com aquela explanação. O próprio mestre teve com Pedro ao lhe perguntar que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Cristo estava a mostrar para o A mais B de que ele estaria em frente da sua igreja e que, apesar dos pesares, apesar do tempo e das eras, ele estaria sim controlar todas as ações, todos os movimentos que qualquer ser humano, que qualquer homem, que qualquer imperador ou rei poderia trazer na sua igreja. A igreja permaneceu até os dias de hoje. Tantos concílios se passaram, concílios esses que teremos o privilégio de falá-los nesta série. Por isso, você, meu amigo, lhe convido a seguir taxativamente, uma por uma, cada episódio desta grande série sobre o concílio das igrejas. Trouxe consigo, sim, benefícios, trouxe consigo algumas heresias que são limadas ao longo da história. Uma das heresias é que o credo, o concílio de Constantinopla, o segundo, eles acreditavam que Maria era sim mãe de Deus e eles acreditaram com ferro e fogo, ferronhamente, e eles puseram essa crença dentro da igreja. Mas o Criador da igreja, Cristo, esteve sim presente ao longo das eras e é Ele que dará vitória sobre a igreja. Por isso, estamos nos despedindo no dia de hoje. Hoje falamos sobre o concílio de Constantinopla, que era o primeiro e o segundo, onde nós vimos a primazia de defender Cristo como Deus, Espírito Santo como Deus, alguns mais beneses, que eram pertencentes aos bispos, aos papas e aos próprios imperadores. Estamos nos despedindo por aqui. Por favor, mais uma vez, subscreva aqui no YouTube o nosso canal, é muito importante. Não deixe de nos seguir, ative o sininho de notificação para que receba os nossos vídeos de antemão. Portanto, queremos contar consigo em todos os momentos. Faça parte da nossa equipe, nos ajude de forma financeira para que possamos crescer com esse projeto. E nunca se esqueça que a eternidade
se aproxima. Até lá, aquele abraço.